Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Thaís Reis Oliveira. Oi, Rodrigo. E do redator-chefe Sérgio Lírio. Fala aí, pessoal. Com a capa da nova edição que chega às bancas nesta sexta-feira, Morto Não Fala, né, sobre a misteriosa morte do miliciano e ex-PM Adriano da Nóbrega, um crime aí muito conveniente para a família Bolsonaro, né? E sobre isso eu vou pedir para o repórter André Barrocal, de Brasília, que escreveu a matéria a respeito, falar um pouquinho para a gente. Vamos lá, Barrocal? Olá, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital em todo o Brasil. Então, essa semana eu trato de um cadáver conveniente, o do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, morto nos últimos dias em circunstâncias estranhas na Bahia. Adriano estava foragido da justiça desde janeiro de 2019. Tinha tido sua prisão preventiva decretada juntamente com uma quadrilha de milicianos. Ele era uma prova de que o Brasil tem um presidente miliciano, de que a família presidencial é miliciana. É eloquente até aqui o silêncio do clã Bolsonaro a respeito dessa morte, da morte de Adriano. Jair Bolsonaro, quando era deputado, dispôs-se a subir à tribuna da Câmara para defender Adriano. Foi em outubro de 2005, quando o policial recebeu uma condenação em um tribunal do júri por um homicídio ocorrido em 2004. Para Bolsonaro, o deputado, aquela condenação de Adriano havia sido injusta contra um pobre coitado de um tenente. Naquele momento, Adriano cultivava boas relações com um grande amigo de Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Queiroz e Bolsonaro são amigos desde os anos 80. Queiroz e Adriano conheceram-se nos quartéis da PM em 2003 e estabeleceram uma parceria. Naquele ano mesmo, de 2003, a dupla foi investigada por um homicídio até hoje não esclarecido. As relações próximas de Queiroz e Adriano foram detalhadas pelo Ministério Público do Estado do Rio em um documento enviado à Justiça em dezembro passado. Esse documento faz parte das investigações da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. Rachadinha é aquela prática de um parlamentar embolsar parte do salário de seus funcionários. Queiroz foi chefe de gabinete de Flávio na Assembleia do Rio no passado. A mãe de Adriano e uma esposa dele, Adriano, foram funcionárias desse gabinete. As duas devolviam parte do seu salário a Queiroz. Será que essas investigações das rachadinhas serão abastecidas agora com 13 celulares deixados por Adriano quando ele foi morto lá na Bahia? Que segredos guardarão esses celulares? Vamos esperar aí pelos próximos dias. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Essa história é mais um ponto intrigante. Essa já está virando uma espécie de ficção, né? Um romance policial. Todas essas histórias que envolvem a milícia e os Bolsonaros no Rio de Janeiro, né? Eu espero que em algum momento essa investigação ande, né? Mas as circunstâncias da morte dele na Bahia, o envolvimento dele com a família, com as milícias, tudo muito estranho e muito peculiar, né? E essa matéria do Barrocal, ela traça esse caminho de uma forma muito clara, né? Acho que não resta mais dúvida para a maioria de que das ligações assim, umbilicais dos Bolsonaro com as milícias, né? Nessa altura, só em particular com o próprio Adriano, né? Empregou a mãe, empregou a companheira, foi 2 vezes homenageado pelo Flávio Bolsonaro. É realmente uma relação de proximidade muito forte, né? Sempre que esse caso volta à imprensa, as pessoas, os internautas resgatam uma publicação do Carlos Bolsonaro a respeito do Lula, que ele fez há uns 2 ou 3 anos atrás, e dizia o seguinte: todo mundo que está perto do Lula é envolvido em alguma coisa ilícita, só ele que não, né? Quem é essa pessoa? Eu queria saber se ele, diante desse caso, tem pensado no que ele escreveu nessa época, né? Porque é isso. Todo mundo que está em volta desse governo está envolvido com coisas questionáveis, no mínimo questionáveis. Então... E não funciona mais apagar, né, Thaís? Apagar do Twitter não funciona mais porque já ficou, as pessoas já tem guardaram. Um print, São milhares de...
É porque tem uma, por exemplo, do Por governo... outro lado, testemunha dá para pagar, né? Testemunha. Mas pegaram 13 Fisicamente celulares. ainda dá certo. Pegaram Sim. 13 celulares. Esse aí já não dá para pagar, né? Quer dizer, dá para estragar, mas não dá para pagar. Parece que ele tomava cuidados, né? Fazia ligações só com Wi-Fi, ele tomava cuidados para não ser interceptado, mas são bastante celulares. Eu acho que o que a gente precisa acompanhar agora é o andamento das investigações da polícia acerca do conteúdo dessas mensagens. É talvez a única evidência que sobrou da relação do Adriano com o caso Queiroz, com outros casos envolvendo a milícia do Rio. Agora, é preciso comentar também o comportamento, mais uma vez, reprovável do ministro Sérgio Moro, né? Que antes tão defensor da transparência, do combate à corrupção e da criminalidade, né? Ele teve lá na Câmara, o Glauber Braga disse que ele é um protetor das milícias, um lacaio das milícias ou algo nessa linha. A palavra que ele usou esses líderes é capanga. Capanga da milícia. E aí ele saiu daquela forma de sempre, né? Primeiro uma frase muito confusa sobre o que aconteceu e depois atribuiu isso a uma estranheza ao fato de ele ter morrido na Bahia, num estado governado pelo PT, e não deu nenhuma explicação, né? Além disso, né? A Polícia Federal, por outro lado, também tentou proteger o Flávio Bolsonaro, numa decisão recente sobre os imóveis dele, né, dizendo que não viu nenhum traço ali de lavagem de dinheiro, uma investigação que foi feita de uma forma muito rápida, muito ligeira. Então, sob Moro, a Polícia Federal já não é o que era antes, né? Nosso FBI, lembra? Sim. Quando era É verdade. Não, e uma promessa que ele próprio fez, de que ele só teria aceitado o convite do Bolsonaro para proteger os avanços que a Lava Jato teria encampado até ali, e a autonomia da Polícia Federal e dos órgãos de investigação, né? Enfim. Bom. O tempo é implacável. O tempo, o Mores, ou Moro. O trocadilho, né? Agora, a Thaís ela fez uma matéria para essa edição também sobre o drama do saneamento no Brasil. Sim. E esse conflito que existe entre o público e o privado. Thaís, conta um pouquinho para a gente. É o seguinte, Rodrigo, o Senado deve discutir nos próximos dias, muito provavelmente depois que terminar o Carnaval, o novo marco do saneamento. Esse projeto já passou pela Câmara com ampla votação, vai ser discutido agora no Senado. Tudo indica que eles vão aprovar o projeto sem qualquer restrição. E é uma mudança que marca a entrada uma entrada massiva do setor privado no saneamento básico no Brasil. Hoje você tem participação privada nas empresas de saneamento, mas é uma coisa ainda menor, sempre sob o comando do poder público. E essas novas regras vão abrir o setor para a iniciativa privada, né? O saneamento básico no Brasil é um problema, talvez um dos mais dramáticos, né, junto à fome. Hoje a gente tem quase metade da população brasileira, 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto, outros 30 milhões que não têm acesso a água boa de beber, encanada. E é um problema que é preciso ser resolvido até 2030. Foi a meta que o governo estabeleceu em 2007, quando aprovou um marco do saneamento anterior a esse. Está muito longe de atingir essa meta. E os investimentos estão em queda, inclusive. Isso, investimentos públicos estão em queda, e esse é um motivo pelo qual o setor privado também tem insistido na necessidade de abrir o mercado, né? de ter um arcabouço legal que favoreça a entrada dessas empresas no setor. Mas a grande questão é que essas 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto, ao saneamento básico decente, também são as pessoas que não pagam pelo saneamento. E é difícil pensar que essas empresas vão querer entrar nesse setor, que é muito lucrativo, que rende mais de 150 bilhões ao ano. Vai ter alguma facilidade para as pessoas que não pagam? É preciso pensar nisso, numa tarifa social, num outro programa. Então, eu acho que essa não é uma questão com soluções fáceis, ou uma solução estatizante, ou a solução totalmente privatizante. É um assunto bastante complexo. Eu ouvi gente que defende esse novo marco, ouvi entidades que são absolutamente contra, citam vários motivos. Mas esse é um problema bastante difícil, e tanto os detratores quanto os defensores desse novo marco são unânimes em afirmar que você precisa da mão forte do Estado nesse modelo, né? Então eu contei um pouco mais dessa questão na matéria, espero que vocês leiam aí para entender melhor um problema que é grave, né? E que está há muitos anos sem solução. Eu acho, Thaís, que a gente vai ter que o Brasil, na verdade, terá que buscar uma solução parecida com o Luz para Todos, né? Vamos pensar que você teve um processo de privatização
da energia a partir do governo Fernando Henrique. O país cresceu também, houve uma natural expansão do serviço, mas você tinha uma franja da população nos estados pobres, nas regiões pobres dos estados, assim, o interior de Minas, uma parte de São Paulo, mesmo no Paraná, onde não se alcançava por problemas. Você não tinha renda, você não tinha outros tipos de infraestrutura que suportassem aquilo. E o que resolveu esse problema, o que levou à universalização da luz elétrica no Brasil, definitivamente, sob os governos do PT, foi o Luz para Todos, um programa maciçamente ancorado em recurso público, né? É um subsídio alto, mais necessário. Eu acho que o saneamento, em certa medida, vai precisar desse tipo de solução. Sim, sim. E vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando, você deu dados aí muito claros, metade da população brasileira não tem esse serviço à disposição. É mais grave ainda quando você pensa no sistema completo, quer dizer, o fornecimento de água ligado ao saneamento básico. A cobertura se torna menor ainda. Sim. Mas o Brasil acha que nesse momento, que em vez de resolver esse problema, que basta você querer se associar ao CDE, que é o Clube dos Ricos, e os Estados Unidos decidir que a gente não é mais um país em desenvolvimento para a gente ser um país desenvolvido, né? Tá tudo onde resolvido, é que a gente né? pode entrar Vai nessa brotar história? encanamento no Brasil mais profundo. Lá, já estamos com os problemas. Esse é um problema medieval do século XIX, no mínimo, vamos dizer assim, para não ir tão longe, né? A maioria dos países desenvolvidos resolveu esse problema de saneamento na virada do século XX, do século XIX para o século XX. Nós estamos já entrando na terceira década e caminhando para a terceira década do século XXI e não enfrentamos esse problema na dimensão que ele é. Né? Isso diz muito sobre o nosso estágio de desenvolvimento. Né? Aliás, a questão preocupante também é do próprio orçamento, né? Assim, você vê uma queda de investimentos na área de saneamento, né? E você também vê uma queda de investimentos muito forte em vários setores sensíveis para a população, né? Eu escrevi uma matéria para essa semana que trata justamente disso. Então, você pega o orçamento do governo federal para 2020, o que foi aprovado pelo Congresso, caíram os recursos do Ministério da Educação, né, de 120 bilhões para 103 bilhões. Os recursos para a saúde estão praticamente congelados, assim como os recursos do Bolsa Família, sim, sendo que há uma demanda reprimida. A própria Thaís escreveu, sim, uma matéria recentemente falando de 3,8 milhões de famílias, né, à espera de... Sim, e uma fila de espera, né, sedimentada que passa de 1 milhão de pessoas. Então, tem mais de 1 milhão de famílias que está de fato inscrita para receber o Bolsa Família e outras 2,8 milhões que poderia receber o programa, é pobre ou está em situação de miséria e não recebe, sabe-se lá por qual motivo. Então, a miséria no Brasil está aumentando. Né? O programa Minha Casa Minha Vida, então, assim, ele foi praticamente desmontado, porque os recursos caíram de 2019 para 2020 42%, mas o volume de investimento que tem hoje representa 1/4 do que já foi há alguns anos atrás. O Brasil tinha uma média de investimento de 11 bilhões por ano e vai investir 2,7 bilhões esse ano. A faixa 1, que é voltada, né, para a população mais pobre, de 0 a 3 salários mínimos, ela está congelada, ela só está dando sequência às obras que já estão em andamento, né? Ao passo que o governo está aí prevendo uma renúncia fiscal de 331 bilhões de reais, é 3 vezes o orçamento da educação. O governo está abrindo mão de impostos da ordem de 3 vezes o orçamento do Ministério da Educação, né? Tem comprometido também aí 630 bilhões só para pagamento de juros e amortização da dívida pública, né? Somado aí você tem um total de 1 trilhão e nisso ninguém mexe. Sobre esse montante de renúncia, de juros da dívida pública, não incide o teto de gastos. O teto de gastos ele só vai para as outras áreas do governo. Então você está criando um descompasso muito forte e lembrando que também os investimentos públicos, eles acabam puxando a retomada da economia, né? Não tem, assim, na história das crises, tá? Um exemplo de um país que tenha conseguido sair de uma grave crise sem que o Estado assumisse as rédeas, né, do investimento. Né? E tanto que nós estamos aí, a gente já disse aqui algumas vezes, essa é a mais lenta recuperação depois de uma recessão na história do Brasil. O pessoal está comemorando aí o Brasil no caminho certo, é 1% de crescimento. Olha os resultados de dezembro e janeiro.
Mas a gente tem uma boa notícia. A gente tem uma boa notícia. Como o dólar está alto, as empregadas domésticas não podem mais viajar para Disney, né? Essa foi a celebração do nosso ministro da Economia. Se é que um dia as empregadas domésticas do Brasil foram para Disney. Pois eu conversei com várias para essa matéria que eu fiz, elas nunca viajaram para Orlando, nunca estiveram do lado do Mickey e tal, muito pelo contrário, elas estão na fila do Minha Casa Minha Vida há mais de 6 anos, né, morando em acampamento com, sabe, casa improvisada de parede de madeira e lona, né? Então, assim, eu não sei em qual país vive o senhor Paulo Guedes, mas definitivamente não é o mesmo que eu frequento. Ele foi mais do que isso. Ele disse que as pessoas estão indo na Disney 4, 5 vezes. Deve ter gente que vai à Disney 4, 5 vezes, mas aí você também precisa de ser internada. Você precisa ser internada. A pessoa que vai 5 vezes à Disney ao ano. O que eu achei engraçado é que ele poderia ter usado muitas outras metáforas para dizer que o câmbio, que o dólar mais alto, favorece a indústria brasileira, favorece o produto nacional. Mas estando numa plateia majoritariamente de homens, quase sempre brancos e quase sempre ricos, ele escolheu ridicularizar mulheres negras e pobres que não vão para Disney. Quem vai para Disney 4 ou 5 vezes no ano, se muito, se foi em algum momento maravilhoso da economia brasileira, é a classe média. Classe média alta, Sim. Né? Para tantas vezes assim. Talvez a classe C. E a Thaís realmente levantou um ponto importante, porque a defesa do câmbio valorizado, ela é perfeita, ele poderia usar 1000 argumentos, porque a gente precisa deixar claro o seguinte, este é um patamar de câmbio que faz sentido para a economia brasileira, por conta das distorções e dos nossos problemas de competitividade. Muito dos períodos curtos de crescimento do Brasil, desses voos de galinha, tem um fato com essa distorção cambial, né? O Brasil começava a crescer, a gente aceitou essa lógica do tripé econômico que tinha a história do câmbio flutuante, você entrava em enxurrada de dinheiro, também por conta do juro alto, jogava o câmbio lá para baixo, realmente isso tinha uma certa farra, não só de viagem internacional, mas de compra de produto internacional, isso afetava a balança, blá, 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 e dava uma crise de balanço de pagamentos, que é um clássico do Brasil, né? O ideal mesmo é você ter um câmbio nessa faixa, aí daí para cima, girando aí $1 a R$5, que isso ameniza vários problemas, e é melhor para a economia. Então ele teria 1000 formas de lidar com os problemas. Mas ele preferiu esse, como ele já tinha falado dos parasitas, como ele já tinha falado do AI-5 e todas as coisas que ele fala. Para quem acha que o Guedes é mais racional. Sim. Não, o Guedes está ali no patamar do Weintraub e da Damares, ele compete aí. É verdade, né? É verdade. Não tem ninguém ali que se destaque pela racionalidade, não é vamos dizer assim, um valor acho intrínseco. que a grande diferença é que ele se sente melhor e mais esperto que o Bolsonaro, né? Mas acho que o comportamento do Guedes não deixa dúvidas. Aliás, uma coisa que é curiosa é assim, o dólar está valorizado, o juros está baixo, e isso, em tese, favorece muito a retomada da produção industrial. Só que ninguém está investindo, por quê? Porque a população está sem poder de compra, está sem poder de consumo. Ninguém investe sem ter garantia de demanda, né? Então, não adianta nada você fazer essas medidas que, em tese, vão favorecer o setor produtivo se você estiver estralando o chicote no lombo do trabalhador, né? Agora, Rodrigo, muita gente vai se perguntar o seguinte, com esse juro tão baixo, como é que os bancos estão tendo lucros tão sensacionais? Aí a questão é porque os juros estão onde estão. Porque a diferença entre o que eles pagam para capital, ou seja, o que eles estão pagando para o governo por um título e o que eles cobram do cliente, aumentou a diferença, porque, na verdade, a queda do que se chama de spread bancário, a queda do que os bancos compram, do que eles cobram na ponta, foi muito menor do que o ganho que eles têm pagando pelos títulos, né? Uhum. Então, isso explica muito desses lucros recordes que estão saindo essa semana, Bradesco, Itaú, mesmo Banco do Brasil. É um clássico dessa situação. Então, mostra quem está sendo beneficiado por essa política, né? É isso, e a Bolsa que é muito particular no Brasil, que não representa nada, ela reflete muito pouco da realidade econômica brasileira, a Bolsa, porque ela é hiperconcentrada em poucos papéis, em poucas empresas. Então, quem olha a Bolsa e acha que isso é um sinal de vitalidade da economia brasileira está totalmente
enganado, né? E aí você soma isso, a nossa estrutura tributária regressiva e a isenção de taxação de lucros e dividendos, a herança do digníssimo Fernando Henrique Cardoso, você tem o cenário perfeito para aprofundar a desigualdade a níveis assustadores. Não é por acaso que o Brasil está retomando a dianteira, né, deste indicador. Brasil que gosta, né, sempre de se posicionar no mundo, sim, como líder e tal, é recordista de desigualdade, né? Agora a gente teve também uma longa matéria aí sobre o Oscar, né? O Oscar que esse ano foi particularmente interessante para o Brasil, né, até certa medida. Antes da gente comentar um pouco, eu queria ouvir a opinião de vocês, por que o Democracia em Vertigem provocou essa disputa, vamos dizer, futebolística no Brasil. Mas antes disso, a gente vai ouvir o comentário aqui do Pedro Alexandre Sanches. Fala aí, Pedro. Oi, pessoal. Nossa editoria de cultura nessa semana está dedicada à cobertura do Oscar, numa matéria do Eduardo Nonomura. Nós vamos tratar principalmente do caso Democracia em Vertigem, que era o filme da Petra Costa, que era candidato a melhor documentário. Não ganhou, mas na nossa avaliação teve uma grande vitória pelo fato de concorrer, de ser exposto para mais de 190 países pela visibilidade que o Oscar confere. Ironicamente, estranhamente, o filme teve uma grande torcida contra por parte dos próprios brasileiros, em algumas camadas da população mais antipetista, bolsonarista. Uma das figuras que se colocou contra o filme, em termos machistas, misóginos, foi o apresentador da Globo, Pedro Bial. Outro foco da nossa matéria é o grande vencedor da noite, que foi o filme sul-coreano Parasita. O Oscar tem sido constantemente criticado por concentrar suas premiações em diretores homens, brancos, norte-americanos, e esse ano foi uma curva, um ponto fora da curva, pelo fato de um filme sul-coreano ganhar 4 estatuetas. É a primeira vez que um filme não falado em inglês ganha nas categorias principais do Oscar. É isso por essa semana. Nossa matéria está lá em 5 páginas. Voltamos semana que vem. Um abraço. Vamos começar aqui pela Thaís. Thaís, faça a sua análise. Por que você acha que Democracia e Vertigem causou tanta celeuma? Furor. Eu acho que no campo bolsonarista é pelo fato desse documentário, né, do prêmio, que foi o lançamento do Democracia em Vertigem, passou algo batido, né? Mas é o fato desse documentário chegar ao Oscar, levar a narrativa do golpe, que em certos setores era considerada sepultada já há algum tempo, à discussão novamente, e dessa vez uma discussão mundial. Esse para mim é o grande motivo porque desperta, né, na militância bolsonarista esse ódio contra o documentário, as campanhas de difamação, tanto em relação a Petra como pessoa, quanto à narrativa do filme. E num outro ponto de vista ali me parece que existe um certo desconforto ali com a visão que ela apresenta no filme, em um ponto, porque é uma mulher rica que trai a própria visão de classe. É verdade. E em segundo, que fez com que muita gente que teve atuações questionáveis durante esse período seja obrigado a rever a própria atuação a partir de um espelho que não é agradável, né? Uhum. Então eu acho que o fato dessa disputa ter ganhado tanto espaço na internet tem a ver com isso. E no campo progressista, também por esse motivo, né, a gente voltou a discutir esse assunto. E eu acho que muita gente esperava, não necessariamente pelas características técnicas, a qualidade do filme em si, né, mas que o Oscar pudesse dar um recado político ao premiar este documentário como o melhor documentário, né. Então eu acho que são vários desses fatores que levaram essa discussão tão adiante. E não incomodou só os setores bolsonaristas, né? O perfil oficial do PSDB no Twitter se manifestou, desqualificou, falou que era um documentário de ficção. O Pedro Bial também deu a sua brilhante contribuição para a reflexão do cinema nacional, né? E é algo que realmente causou aí muito incômodo por quem
confiou cegamente, né, construiu a versão de um impeachment. De que era só tirar a Dilma. E de que era só tirar a Dilma. Então, não só, a questão não só de confiar. O caso aí, o Pedro Bial certamente, claramente representa um pensamento da Globo. Ele reflete esse pensamento, que ele pode concordar, mas no fundo vamos dizer assim, é um pensamento da casa. E o PSDB, qual é o problema da Globo e do PSDB? O PSDB foi o gerador disso tudo, né? Ele achou que radicalizando no dia seguinte à reeleição da Dilma, ele ia ser o grande beneficiário desse tudo e se deu tão mal quanto, né? Se tivesse um paredão, se os bolsonaristas pudessem fazer um paredão com todo tipo de comunistas, os cientistas, artistas, petistas, terrabolistas, todo mundo ali, os tucanos iam estar juntos, eles não iam estar, não ia ter um paredão para os tucanos, eles iam estar ali naquele... E a Globo vive um dilema parecido, porque ela foi a grande fomentadora dessa ideia de que o impeachment tinha um fundo legal, que representava o cansaço da sociedade brasileira, e hoje ela está numa situação seguinte, ela também está acuada pelo Bolsonaro, ela é constantemente atacada pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, de uma forma até mais, vamos dizer assim, intensa do que as críticas que ela recebia do campo dito progressista. Então, é isso, mas eles não conseguem se livrar dessa situação. Eu acho que tem um ponto a apontar na oposição que o PSDB fez ao filme, que é o seguinte, né? Acho que o PSDB foi um grande perdedor, né, do golpe. E falando de internet especificamente, eles estão alijados desse debate que tem havido agora. Se existe uma polarização no Brasil, petismo e antipetismo, ou bolsonarismo e antibolsonarismo, o PSDB está fora dessa discussão. Ao colocar em jogo uma crítica virulenta, às vezes debochada a respeito desse filme, o PSDB voltou a fazer parte desse debate. Teve uma matéria recente no BuzzFeed News com o pessoal que coordena as redes sociais do PSDB, e o alcance das publicações do partido aumentou 400%, se eu não me engano. Teve com as bobagens que eles é um avanço. O partido está de novo se colocando nessa discussão. Então, antes de bater palma para esse tipo de maluco dançar, quem frequenta aí os rincões da internet, eu acho importante ter essa reflexão em mente, né? Porque a gente vive na economia da atenção. E comentar sobre isso é dar atenção para o partido, né? Então, é uma maneira, talvez, do PSDB voltar, o perdedor voltar a ter um protagonismo. Agora, eu acho que teve do lado, vamos dizer assim, do lulismo, do petismo, já foi um outro efeito, porque o que era uma defesa factível do que a Petra conta, a Petra, em nenhum momento, a Petra foi honesta durante esse processo todo, até no documentário. Ela fez questão de dizer quem era ela se coloca como uma espécie de narradora, era narradora e protagonista, que ela desenvolveu, né? Até aqui. E os fatos posteriores dão razão a ela, né? A Vaza Jato, as declarações do Temer, do Eduardo Cunha e de outros que participaram desse processo dão razão a ela, a como esse processo foi manipulado, né? Então ela em si se comportou como foi indicada, curtiu o momento e fez o que podia. Mas essa rede, vamos dizer, Lula, petista, tal, lulista, petista e queijandos, entrou de uma defesa razoável por uma coisa meio futebolística. Aí, em certo momento, assim, estava certo que o Democracia em Vertigem ia ganhar. Eu vi várias pessoas escrevendo o seguinte: não tem documentário melhor. Eu assisti o Indústria Americana, assisti o Honeyland, assim, tudo uma bosta. Bom mesmo é esse documentário da Petra. Vamos dizer que fora daqui, nunca se imaginou. Desde sempre se falava em indústria americana, desde sempre se apontavam outros documentários de alta qualidade que estavam na disputa. Foi uma grande vitória a Petra estar lá, mas só realmente um certo delírio. Sim, imaginar que ela pudesse vencer. Que ela era a favorita. Então, isso é parte também desse ponto em que está a discussão pública brasileira, né? A gente realmente está muito desconectado das coisas, da realidade. É verdade. Agora, você mencionou anteriormente sobre o paredão que os bolsonaristas incluiriam os tucanos. Eu imagino que deve incluir também o Papa Francisco, que acaba de receber o ex-presidente Lula, né? Não, o Papa Francisco ia ser fuzilado do lado do Lula. É o primeiro comunista. Primeiro comunista. Aliás, você me chamou a atenção por uma curiosa chamada de um obscuro site bolsonarista. Sim, eu vou repetir aqui, a gente riu muito ali na redação, que eu me fugiu o nome agora, mas é um site desses sites propagadores de fake news bolsonaristas,
cujo autor reclamava do fato do Papa Francisco não ter prestado solidariedade ao Bolsonaro quando ele tomou aquela facada em outubro, e agora está recebendo Lula no Vaticano. O mesmo Papa. Papa Francisco que se calou diante de um atentado do militante do PSOL, isso na boca dos bolsonaristas, né? Vou deixar claro aqui, essa é uma narrativa que eles tentam desesperadamente colar. Recebeu o Lula. Recebeu o Lula. Logo comunista. Sim, claro. Alguém tinha dúvida? Sim. Alguém tinha dúvida? Não tanto, né? Tem um fato dessa semana também, foi divulgada a carta oficial do Papa em relação ao Sínodo da Amazônia, né? A exortação final de Francisco. E é, de alguma maneira, uma decepção para os setores mais progressistas da Igreja da Amazônia, porque ele rejeitou a ordenação de sacerdotes casados ali na região. Eu conversei com o pessoal da CNBB, com bispos do Repan, e eles têm a esperança de que ele volte a falar desse assunto daqui a 6 ou 8 meses. Mas não, é difícil. Você que a igreja é progressista, mas ela não é tão progressista assim. Ela está presa ainda em valores conservadores, né? Então... sim, aí a gente tem que entender um pouco, né, Thaís? Você acompanha muito Sim. esse assunto, é como se dá a política interna do Vaticano. Claro. O Papa Francisco, ele não faz um papado tranquilo, né? Não, ele tem de muita nenhum. oposição, né? Aqueles que foram derrotados na última escolha que o elegeu, ficam ali rondando a oportunidade para derrubá-lo. Eu acho que isso foi uma tentativa de um certo acordo para que não se aumente muito essa pressão, né? Volta e meia, é um papado que precisa de idas e vindas, de recuos e avanços, embora talvez o pessoal, no fim das contas, ache que possa até, com justificativa, achar que você teve mais recuo do que avanço. Mas ele diz coisas que os papas anteriores não diziam. Né? Eu acho que o papel do Francisco se torna importante num momento que a gente não tem nenhum líder mundial disposto a costurar alianças entre países e em falar de problemas mundiais. Não tem nenhum político hoje que esteja ocupando esse espaço. Estou enganada, acho. Não, né? A gente está num momento de tensão do multilateralismo, e embora possa ser... É difícil entender exatamente a dimensão dessa atuação que o Papa tem. Ele é uma figura importantíssima, né? A única figura que tem feito discursos globais contra a desigualdade, contra a fome, por avanços por uma igreja que seja mais inclusiva, embora respeitando os dogmas de sempre, enfim. Eu acho que não é pouco o que ele faz, não, de jeito nenhum. Agora, a gente está se encaminhando para o fim do programa, e eu acho que a gente não pode... deixar de prestar solidariedade à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que sofreu um ataque covarde na sessão da CPI das fake news essa semana. E essa defesa não é uma defesa pelo fato dela ser jornalista, mas pelo fato dela ser mulher, eu não sei nem como qualificar tem aquilo muitas coisas envolvidas nesse caso, que né? foi dito, né? Eu acho que é um ataque misógino e um ataque contra a imprensa de tamanhos incalculáveis, assim, porque quando você pensa na atuação dos parlamentares diante das coisas que foram ditas ali na CPMI, é impressionante. Eles têm insistido nessa narrativa. Né? Sim, eles têm insistido nessa narrativa. Eu li esses dias uma reflexão do Pedro Burgos, que é um jornalista que eu acompanho, fala bastante sobre assédio direcionado, fake news, e ele fala um pouco dessa tática bolsonarista, que é uma espécie de bola na trave. Você tem um assunto, que é o caso, nesse caso era a CPMI das fake news, era o depoimento que esse moço, ex-funcionário da IACAUSA, ia prestar, e aí você desvia para um fato pequeno. O primeiro era as insinuações sexuais que ele fez. Aí, segundo, era um suposto erro numa matéria da Folha. O erro foi desmentido. Aí, segundo, que não importa que esse erro tenha acontecido ou não. Esse tema está errado do começo ao fim. Então, a partir disso, vai deslocando o debate. E pondo em dúvida a atuação da imprensa. Quando você pensa que teve o papel de parlamentares nisso, da Câmara dos Deputados, da milícia que fica segurando o Bolsonaro. São deputados do PSL, né? O Eduardo, Felipe Barros, outros, da rede de fake news que orbita o bolsonarismo, né, o Alan dos Santos. É difícil pensar no que não pode acontecer com jornalistas daqui em diante, né, e fora o peso misógino. O sujeito chama Hans River, né? Sim. Hans River. Não, eu estava conversando outro dia com a Thaís, é difícil você lidar
com uma situação como essa. Me lembro também essa passagem do Weintraub, agora recente, pelo Congresso também, um negócio, ele tinha dito, esse vai ser o melhor Enem. Aí o Enem foi o fracasso que teve. Ele vai na sessão da Câmara e diz, eu nunca disse que seria o melhor Enem, mas foi. Esse é o ponto. Mas nesse caso do senhor River, Mr. River, é pior ainda porque isso é sempre, e o ataque às mulheres é sempre por um... Sim, é sempre pela via sexual, sempre. Mas assim, eu senti até um certo despreparo da oposição para não reagir à altura, né? Sim. Eu gostaria de destacar a atuação de uma parlamentar do PT, que é a Natália Bonavides, que eu acompanhei a discussão dela, e ela foi uma das poucas parlamentares que conseguiu arrancar desse senhor contradições, né? Ele disse ter trabalhado para um candidato do PSD, que nem concorreu em 2018. E ela, sem perder a compostura, porque eu acho que diante de uma mulher jovem, como é o caso da Natália, o oponente sempre tenta jogar para a questão de gênero, para a questão sexual, usar um tom condescendente. Ela não perdeu a postura dela em momento nenhum. E de tanto insistir nessas perguntas, conseguiu deixar claro que ele estava se contradizendo. Se não conseguiu arrancar uma resposta clara dele, né, porque ele não é obrigado a dar uma resposta, deixou esclarecido que ele estava se contradizendo, né, que aquilo era uma mentira evidente. Então, eu acho que é um desafio aí para a esquerda lidar com o deboche bolsonarista, que tem essa forma específica, sem perder as estribeiras e de uma maneira efetiva, né, porque determinadas reações acabam dando mais lenha para essas discussões. Então, esse eu acho que é um assunto para muitas horas de conversa. Mas, de qualquer forma, como disse o Rodrigo, fica aqui o nosso apoio, não só a Patrícia, que está sendo atacada por fazer o seu trabalho, né, da forma diligente, da forma correta, mas também dizer que isso é mais um avanço contra a liberdade de expressão, contra o jornalismo, né, e que é hora de isso dar um basta. Alguém precisa começar a refletir sobre isso. E uma parte da plateia também precisa pensar se o apoio a essa agenda ultraliberal compensa tanto assim, os resultados são pífios, para a gente aceitar a destruição dos mínimos valores, né? De convivência, civilidade, democracia, republicanismo que possam ainda existir no Brasil. Bom, é isso. Eu agradeço bastante a presença da Thaís, a presença do Sérgio, a audiência de todos. E nos encontramos na próxima semana com mais um programa Fechamento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, participe dos comentários, toque a sinetinha embaixo. Mande para os amigos no WhatsApp. Faça propaganda, que ela é sempre bem-vinda. Um abraço e até mais. Tchau, obrigada. Até mais, tchau.